Olá, nós somos a Conecta Saber, uma equipe de 3 psicólogos unidos pelo propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências dos nossos colegas de profissão. Para isso, gravamos uma série de webinários e lives sobre terapia cognitivo-comportamental e áreas afins. E montamos esse canal, a Conecta Flix, para compartilhar todo esse conteúdo. Então, inscreva-se no canal, curte, comenta, compartilhe os vídeos e seja mais um elo na nossa corrente do bem. Antes de começar o episódio, aí vai um recadinho. Como são aulas gravadas, ignore eventos e datas mencionados ao longo da gravação. Agora é só aproveitar o conteúdo e bons estudos. Principais que a gente vai abordar aqui são quais são os principais itens de uma estrutura de sessão. Então, a gente vai citar e falar um pouquinho sobre eles, brevemente, porque cada um deles dá um webinário, né? Desafios na estruturação das sessões. Então, assim, quais são as principais dificuldades que a gente encontra para seguir, manter ou estruturar a sessão, né? E, por fim, quais são as estratégias para deixar a sessão mais estruturada e mais produtiva? Algumas dicas que a gente vai dar aqui para vocês. Essas são as principais questões que eu trouxe para a nossa agenda hoje, que eu pensei, tá? E você, Paty, o que você tem aí? Então, bom, você vai falar já de itens, né? Quais são os itens da estrutura de uma sessão em TC? Você vai falar um pouco dos desafios na estruturação e nas estratégias para melhorar. Pensando nos desafios, eu queria incluir umas coisas na nossa agenda. Eu lancei nas nossas redes, lá no Instagram, uma pergunta para a galera contar as dificuldades que costumam ter. Tinha algumas coisas que não tinham muito a ver com estrutura de sessão, e aí eu respondi para o pessoal, olha, isso vai ser abordado num outro webinário, mas eu tentei agrupar aqui umas quatro dificuldades que o pessoal trouxe. Então, uma das dificuldades para estruturar a sessão é quando o paciente começa a falar demais e perde o foco. Queria que você colocasse isso aí nas dificuldades. Tá. Quando o paciente começa a falar, no começo da sessão, assim, engata uma primeira e vai falando, você nem montou a agenda ainda, o paciente engata uma primeira e sai falando, assim, tipo, e você não consegue parar e montar a agenda. Paciente desinteressado, quando a gente está psicoeducando, durante a sessão, ele fica sono, meio, não participa muito. E uma pessoa pediu ajuda para controlar melhor o tempo, controlar melhor a estrutura da avaliação inicial. Então, os desafios aí, para a gente colocar na agenda. Tá, são desafios que eu já coloquei aqui, tá, Paty? Então, durante o webinar eu vou abordá-los, lembrando que a gente está aberto a responder perguntas nos 15 minutos finais, certo? Beleza. A Dani avisou que vou entrar. Dani, prazer ter você com a gente, sempre firme também. Eba! Olá, Dani! Bom, vamos lá? Vamos lá. Vamos começar, né? Então, assim, quando a gente fala de estrutura de sessão, é sempre um assunto que dá muito pano para manga, né? Porque tem algumas pessoas que elas não entendem a importância, tem outras pessoas que acham que a sessão vai ficar muito engessada se a gente fizer a estrutura, enfim, tem vários pensamentos que pipocam aí na nossa cabeça quando a gente pensa sobre isso, Patrícia. Eu vou começar trazendo um pouco os elementos da estrutura e durante a nossa conversa a gente vai entender essa importância, né? Mas o principal foco é a gente entender qual a importância para a gente e para os nossos pacientes, porque são diferentes essas formas esse grau de importância é diferente. Então, a estrutura de sessão ela é importante tanto para a gente quanto para os nossos pacientes, tá? Então, assim, para nós ela é importante por quê? Porque ela nos dá uma segurança no nosso tratamento, tá? Então, assim, a gente estrutura o tratamento, a gente consegue ter uma previsibilidade do que vai ser feito. Isso faz com que a gente consiga antever alguns problemas e faz a gente se sentir bem seguros, tá? E até ajuda a gente a ir direto ao foco dos problemas, né? Então, por isso que a gente fala que as sessões vão ficando mais produtivas com a estrutura de sessão. Porque a gente perde menos tempo com assuntos periféricos e a gente vai direto ao foco, ou seja, direto nos problemas apresentados. Para os pacientes, então, tem um grande ganho, né, Patrícia? Porque vamos imaginar, né, principalmente na primeira sessão de terapia, né? Então, a gente chega para falar com uma pessoa desconhecida, para começar, né? O terapeuta é uma pessoa que eu nunca vi,
E eu já chego todo desorganizado mentalmente, com um monte de problemas que eu não sei como eu vou resolver, e muitas vezes eu não sei nem como falar e me expressar, né? Quando eu vou buscar a terapia, se você vai, né, Patrícia? Você já deve ter feito terapia mais de uma vez. Quando você vai buscar a terapia, o que você busca quando você está assim? Eu busco ajuda para resolver problemas e, né, em vários momentos já a vida toda bagunçada, precisava organizar a vida e organizar a cabeça e organizar os pensamentos. Eu já passei assim por vários tipos de terapia, cada uma com o seu jeito, né? E todas são muito válidas, né? É, para mim, assim, quando eu fiz terapia cognitiva, por eu já ser terapeuta cognitiva ajudou, mas me trazia muita segurança, né? Até porque eu sou muito tímida, tá, Patrícia? Não sei se vocês vão perceber, mas eu dou uma desviada no olhar, eu fico vermelha facilmente. Então, me dá segurança perceber que eu não vou ter que ficar falando sem ser conduzida, né? Então, assim, para mim, o principal ganho é essa coisa de me estruturar e de me conduzir no processo. Isso me diminui a ansiedade. E eu percebo que com muitos pacientes é assim também, né? Eles ficam muito preocupados com o que eles vão falar, o que eles vão ter que expor, o que eles não vão ter que expor. Então, quando a gente conduz através de descoberta guiada ou de uma estrutura de sessão bem feita, eles se sentem muito amparados e isso melhora o humor, isso organiza mentalmente o paciente, até com os itens da estrutura, vocês vão perceber como é que a gente faz essa organização, porque cada um ajuda a organizar o paciente de alguma forma, né? E aí a gente faz com que a sessão fique bem mais produtiva. Certo? Eu acho que pensando nisso, eu acho que realmente, quando a gente pensa em estrutura de sessão, uma das coisas que mais atrapalha a estrutura são esses pensamentos automáticos que a gente tem, né? De que a estrutura é ruim, que estruturar a sessão vai deixar ela rígida. E eu acho que quando a gente consegue usar bem os itens da estrutura de sessão, ela fica mais produtiva. Então, trabalhar os nossos próprios preconceitos é bem importante. Né? E lembrar que estruturar a sessão é organizar, não significa que ela vai ficar enrijecida ou engessada. E com os meus pacientes, eu costumo comparar com reunião de empresa. Sabe aquela reunião que se fala e não resolve nada, que não tem começo, meio e fim, que, né? Quando tem uma organização, fica mais produtivo. E aí, pensando já em fazer um link, quais são, então, esses elementos da estrutura? Porque, assim, eu particularmente acho que diferentes abordagens estruturam também a sessão de diferentes formas. E acho que é importante a gente falar isso, não tem uma estrutura certa e errada, gente. A gente vai falar aqui hoje da estrutura da sessão de terapia cognitiva, né? Que é um jeito de estruturar. E aí, Tetê, quais são, então, esses itens de uma estrutura? Isso, então eu vou passar os itens para vocês e vou falar brevemente sobre cada um, tá? Então, assim, bem falado, tá, Paty? Dentro da terapia cognitiva de Beck, então, nos livros que se baseiam na teoria de Aaron Beck, a gente vai encontrar esse tipo de estrutura, tá? Então, assim, são alguns elementos. É como se a gente estivesse equilibrando um monte de bolinhas malabaristas durante a sessão, então cada hora a gente pega uma bola e solta outra e vai se equilibrando aí, mantendo esses itens que eu vou falar, tá? Então, assim, geralmente a gente começa a sessão de terapia fazendo uma ponte com a sessão anterior, né? Então, para que isso? Isso é para a gente linkar conhecimento, né? E isso já facilita a gente a rever a tarefa de casa. Então, é o que a gente chama de primeira parte da sessão. Então, é a parte que o paciente chega, a gente vai receber e a gente vai fazer um link com a ponte anterior, fazendo um resumo do que a gente fez, em que ponto a gente parou, tá? Para a gente revisar a tarefa de casa. Então, esse é um momento muito importante. Por quê? Porque as sessões de terapia, elas são todas interligadas, né? Porque, vamos pensar, o nosso tratamento é contínuo e ele é focado em metas, focado em melhoras e da gente atingir algumas coisas, inclusive melhorando o humor do paciente, né? Para a gente atingir essas metas, a gente nunca pode perdê-las de vista. E a gente trabalha com um plano de tratamento
sempre do nosso lado. Então, as sessões elas vão ser sequenciais e elas vão estar sempre interligadas. Então, a gente vai sempre lembrar o que foi feito para fazer um link e reforçar o que os pacientes aprenderam durante a sessão, tá? Então, a gente começa com esses 2 itens. Ponte com a sessão anterior e revendo a tarefa de casa. Quando a gente revê a tarefa de casa, a gente também já começa a fazer uma breve avaliação do humor, tá? Então, assim, esse é um assunto que precisa estar. Então, assim, dá muito pano para manga, porque como que a gente faz isso? A gente aplica escala, a gente simplesmente pergunta, né? Então, assim, cada paciente funciona de um jeito, né? A gente tem o costume de aplicar as escalas de Beck, né? Os inventários de Beck, né? O BDI, o BAI e o BHS, né? Mas a gente também pode fazer essa avaliação do humor de outras formas. Então é muito comum, por exemplo, a gente perguntar como é que ficou o humor. Por exemplo, a Patrícia começou relatando o humor dela, né? Que o diário de gratidão ajudou bastante, então ela ficou com humor legal. Eu acho que de 0 a 10, alguns dias da semana o humor dela ficou bom, mas teve 2 dias aí que ela teve uns probleminhas de saúde e que você ficou com qual emoção? Patrícia, você ficou ansiosa, foi isso? Acho que na sexta, quando eu comecei a passar mal, eu fiquei bem ansiosa. Eu acho que de 0 a 10 daria para colocar um 9. Eu fiquei bem preocupada mesmo, porque eu tive recentemente uns problemas de saúde, e aí quando eu comecei a passar mal, eu fiquei realmente com acho que medo, ansiedade, medo 9. No sábado eu estava um pouco menos, porque eu já tinha ido no médico, então acho que ficou uns 6. E aí domingo já não senti mais essa ansiedade toda, porque os sintomas eles amenizaram. E aí, olha, é isso mesmo, olha como é importante. A gente pode perguntar a emoção, e aí é claro que a gente tem que ter o cuidado para ver se o paciente sabe nomear as emoções, porque às vezes eles não sabem, por incrível que pareça, isso acontece, né? E aí a gente pode pedir numa escala de intensidade, de 0 a 10. E olha como é importante, né? Se a Patrícia fosse minha paciente, esse dado seria extremamente importante. E ele já me ajudaria a linkar com o próximo item que a gente tem na nossa estrutura, que é a agenda, tá? A agenda, ela é feita colaborativamente e a gente apresenta para os pacientes, tá? Ela é parte essencial da estrutura de sessão, porque ela que ajuda a gente a escolher e priorizar o que é mais importante e faz a gente manter o foco no tratamento. Ela é sempre colaborativa, então, ou seja, eu posso trazer itens enquanto terapeuta, mas eu tenho que eu tenho que ficar preocupada também com o que o paciente quer falar, porque é muito importante a demanda dele. Então, eu não posso deixar de lado a demanda dele e eu posso propor algumas demandas que eu posso ter durante o tratamento, certo? Fizemos a primeira parte da sessão de terapia. Fala, Patrícia. Fazer um resumo periódico aqui, só para organizar a minha cabeça, acho que ajuda a organizar a cabeça da galera. Então, o que você falou, vê se é isso, que eu fui anotando aqui. Então, na primeira parte da sessão, né, os itens da estrutura, a gente começa fazendo uma ponte com a sessão anterior, né, para pegar esse gancho e dar uma sequência nos atendimentos. A gente revisa a tarefa de casa, né, da sessão anterior, que ele fez ou não fez ao longo da semana. Aproveita para checar o humor, né, como é que ficou o humor ao longo da semana, se teve oscilações. Dá para fazer isso de forma mais objetiva, usando alguma escala, ou perguntando e tentando dar um número, né, de 0 a 10. E aí, meio que esse aquecimento, a gente monta a agenda da sessão de forma colaborativa. Isso mesmo. Perfeito. Anotei até aqui uma dúvida, mas eu vou deixar para o final, mas eu anotei. Então, deixa que no final eu respondo. Depois disso, a gente vai começar a trabalhar Só mostrar uma coisinha para a galera, porque eu não sei se todo mundo está acostumado com isso. Terapeuta cognitivo, de forma geral, anota, né? Via de regra, anota durante a sessão. Então, a gente tem uma folhinha que é o registro de sessão. Cada um tem o seu registro, cada um monta o seu formato. Mas eu vou contar uma coisa que eu faço que me ajuda. Sempre nas minhas notas de sessão, no cantinho eu faço um quadradinho escrito agenda. E aí eu monto a agenda de sessão junto com o paciente e nós dois ficamos olhando.
né? Isso. É isso que você falou de ela ser colaborativa. Isso, isso. E aí, assim, né? Depois a gente vai falar, mas uma das dicas é a gente realmente usar uma nota de sessão, principalmente quando a gente está iniciando, para a gente não perder de vista, né? Todos os elementos da estrutura. Facilita. Perfeito, Patrícia. Então vamos lá, né? Então, feito a agenda, avaliamos o humor, ponte com a sessão anterior, revisamos a lição de casa, né? A gente tem até um webinário só sobre isso aí. Depois, se vocês quiserem, peçam que a Patrícia manda para quem não viu, né? A gente vai começar a falar sobre os itens de sessão, né? E aí entra uma coisa muito importante, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado com o ritmo que a nossa sessão leva, né? Por isso que a gente já está estruturando assim, por isso que a gente tem essa estrutura de sessão. A estrutura de sessão, ela ajuda a gente a manter um ritmo e ajuda a gente a contemplar tudo que a gente precisa falar. Mas isso a gente precisa cuidar quando a gente está fazendo. Então, geralmente, o ritmo de sessão, ele é responsabilidade minha, mas ele é colaborativo também, como tudo na terapia. Então, é muito importante que a gente responsabilize o paciente sobre o tempo que a gente destina para terapia. Então, ou deixando 2 relógios, enfim. E é importante que a gente não coloque muitos itens de sessão também, porque senão a gente não consegue trabalhar todos em terapia. Então, um número bom são 2 itens de sessão para a gente manter um bom ritmo, tá? E combinados com os objetivos da agenda. Trabalhados os objetivos, que é o meio da estrutura de sessão, a gente vai combinar com o paciente uma tarefa de casa, tá? Geralmente a tarefa de casa, como a gente já falou sobre isso, ela é originada de alguma coisa que a gente aprendeu na terapia. E se for daquele dia, melhor ainda, porque mais sentido faz. E se o paciente puder propor essa tarefa de casa, melhor ainda, porque mais engajado ele vai estar para fazer e mais colaborativo é o processo. Tá? Então, a tarefa de casa, ela vem ajudar a estruturar. Olha a previsibilidade, né? O paciente começa a esperar a tarefa de casa como item da sessão e ele mesmo já começa a pensar no que ele poderia fazer para treinar aquilo que ele aprendeu de tão importante na terapia. E ele já entende que no começo da próxima sessão, o terapeuta vai cobrá-lo da tarefa de casa, o que faz ainda mais ele ficar mais o que faz ele ainda entrar mais na estrutura de sessão, né? Então a tarefa de casa, ela é muito importante. Ela ajuda a gente a generalizar os aprendizados, né, fora da sessão e dentro da sessão também, porque é um momento que ele vai compartilhar com a gente o que fez e ele vai pensar numa tarefa nova, tá? Passando isso, a gente tem o feedback, né? A gente tem 2 tipos de feedback, né? Então, nós temos feedbacks periódicos. Não sei se alguém percebeu aí, mas Patrícia tem feito alguns, né? A gente tem feito alguns durante os webinários, que é o quê, né? A gente devolve para o paciente o que a gente entendeu, o que ele falou, fazendo um resumo. Então, geralmente, as frases são, peraí, deixa eu ver se eu entendi direito, ou peraí, deixa eu resumir, né? E aí eu devolvo para o paciente. Isso tem 2 funções. Uma é manter o ritmo, então que a gente consiga manter o ritmo, e depois a gente vai falar um pouco dos pacientes que querem desabafar, então isso ajuda muito a gente a manter a sessão no foco e cortar o paciente gentilmente. É essa palavra, inclusive, que está escrito no livro, gentilmente, né? E ela ajuda a gente a ver se a gente entendeu mesmo o que o paciente falou, né? Então, esse é um dos tipos de feedback que acontecem, são os feedbacks periódicos, né? E o outro feedback que a gente tem é o feedback final, né, gente? É onde a gente vai perguntar para o paciente o que ele achou da sessão, quais foram os pontos fortes, o que talvez a gente deixou de falar, né? Às vezes o paciente ele mostra verbalmente, não mostra verbalmente, mas ele mostra corporalmente coisas que ele não gostou. Então é o momento da gente perguntar isso para ele. Olha, parece que na hora que eu falei tal coisa, você fez tal cara, né? Então assim, o seu rosto estava assim, assado, cozido. Isso quer dizer o quê? Você se sentiu mal? Você gostaria de me falar alguma coisa? Então é esse o momento da gente alinhar essas expectativas e ver se a gente está andando no caminho certo. Certo? Então, essa é a parte final
da nossa sessão, onde a gente vai combinar a tarefa de casa e pedir o feedback para os pacientes. E aí, essa é a estrutura padrão. Então, resumindo, Patrícia, fale todos os itens aí para a gente fazer um resumão. Deixa eu fazer o resumo periódico aqui. Pelo que eu Isso, entendi, resumão. a sessão parece que ela está resumida em 3 partes, basicamente. Então, tem uma parte mais inicial na sessão, que é a ponte com a outra sessão, revisar a tarefa de casa, checar o humor do paciente, e aí a gente monta a agenda com ele. Montou a agenda, vem a parte do meio da sessão, que é quando a gente está trabalhando os itens de agenda, né? E aí tem a parte final da sessão, que é quando a gente está destinando, né, combinando junto uma tarefa de casa, um plano de ação para aquela semana e pedindo o feedback final do paciente. Então, essa é a estrutura. E aí eu anotei algumas dicas que você já deu, vou repetir elas aqui. E aí a TT falou sobre a importância da agenda ser colaborativa e de tomar cuidado para não colocar muitos itens na agenda, né? Isso vai ajudar a estruturar e organizar a sessão. A TT deu a dica do relógio, então sempre ter um relógio para você e o paciente também pode estar olhando, porque manter o ritmo da sessão é responsabilidade dos dois, mais do terapeuta, né? Mais dos dois. Você falou uma coisa até que é muito legal, que é os resumos periódicos ajudam a manter o ritmo. Então, às vezes o paciente ajuda na primeira, a gente, deixa eu ver se eu entendi. Aí você resume o que ele falou e isso te ajuda a mudar de assunto, às vezes. Então, os resumos periódicos ajudam a manter a estrutura e o ritmo. Né? Então, acho que é isso. E você falou do feedback final, que ajuda a gente a ajustar o nosso próprio trabalho e melhorar as nossas sessões. Isso. E aí é assim, Patrícia, começou, entrou isso na cabeça, não sai nunca mais. E aí, às vezes, a gente se pega, nossa, será que eu tô seguindo a estrutura? Porque fica uma coisa automática, faz parte da gente, né? Então, vocês vão ver que cada vez vai ficando melhor, tá? Vamos para o próximo, né? Então, assim, quais são os desafios, né, Patrícia, que a gente encontra para estruturar essas sessões, né? Até o pessoal já está falando um pouco aqui, né? Então, sei lá, às vezes a gente começa a falar, a Cristiane falou aqui, ó, começa a falar do homework, o paciente começa a desatar a falar e não para mais, né? Essa era a minha dúvida, era essa que eu tinha anotado, mesmo da Cristiane. Gente, e se o paciente começa a engatar uma primeira para falar da tarefa de casa, faz o quê, né? Eu acho que a gente já pode começar aqui, né? A primeira coisa, né, que é o principal desafio, eu até quero já dar a dica, né, gente? O livro da Judite, essa é a última edição, né? Ele traz um capítulo só sobre dificuldades de estrutura de sessão, né? É muito legal. Eu acredito, eu posso estar enganada, mas eu acho que esse capítulo é dessa edição mais recente, né? E é muito legal, porque depois eu tenho que olhar, que eu fiquei nessa dúvida. Nesse e nos desafios clínicos, né? Então, o livro de desafios clínicos para pacientes que têm dificuldade de aderir, ela dá mais ou menos as mesmas dicas, mas está muito legal, muito resumido, né? Então, vou começar falando um pouco, né? Então, é assim, né? E quando o paciente quer desabafar, né? Então, aí é o primeiro desafio que a gente tem que a gente enfrenta aí na estrutura de sessão, né? Porque a gente é terapeuta cognitivo e a gente quer seguir a estrutura, né? Ah lá, a Fabiana falou, né? Ela leu hoje, ó, a Fabiana já estudou. Muito bem. Então, assim, gente, às vezes o paciente, ele quer desabafar. E isso pode acontecer por diversos fatores, né? Então, pode ser porque ele está acostumado com outros tipos de abordagem, o que é muito comum, né? E eu achei muito interessante, eu li no livro da Judite, né? É uma coisa que eu já tinha pensado, mas quando você lê, ganha mais propriedade ainda. Tem pacientes que são muito sozinhos, né, gente? E às vezes a terapia é o único momento que essas pessoas têm para falar, né? Então, assim, uma dica muito importante, né, que ela dá lá é a gente
perceber isso no paciente e entender essa necessidade para a gente poder negociar essa necessidade, né? Acho que essa é a primeira dica aí. Então, não tem problema se o paciente quiser falar, contanto que isso seja negociado e esteja dentro do nosso item de agenda, né? Então, a dica que tem no livro é que a gente pode dar uns 5 a 10 minutinhos aí para o paciente falar, contar um pouco como que foi o dia dele, se ele quiser contar, ou a semana, mas que isso seja um item, e se isso for uma necessidade muito grande, tá? Então, a gente precisa ter esse feeling enquanto terapeuta de entender essa necessidade. Tá bom, mas aí eu tenho um paciente que é prolixo de natureza, né? A gente teve um webinário que ficou perdido aí no tempo e no espaço, né? Eu e o Rafa nós fizemos. Esse não vai ser mais recuperado, infelizmente. Mas acontece do paciente, a gente fez um webinário só sobre isso, e uma das dicas foi que a gente já deu aqui, né? Que quando o paciente começa a falar, a gente precisa gentilmente botar um limite nele, ou gentilmente cortá-lo, tá? E aí, os feedbacks periódicos, eles valem ouro nesse momento. Porque é aquele momento que a gente começa a falar, a gente faz um resumão e a gente devolve para o paciente o que ele está fazendo, né? O que ele está falando, enfim. Então, uma das coisas que a gente faz eu geralmente falo assim, peraí que eu não estou entendendo. Peraí, eu preciso fazer um resumo aqui para ver se eu entendi, para ver se ficou claro. E aí eu devolvo tudo que o paciente falou. Bastante reverência, e aí geralmente eu falo que está ficando confuso, então eu mostro uma dificuldade minha para ele gentilmente parar de falar e eu poder devolver para ele. Então os feedbacks periódicos eles ajudam nisso. E o paciente se sente ouvido, né? Então ele se sente ouvido, se sente compreendido. Uma das coisas que ajuda também, se o paciente é muito... Fala, Paty. Quer falar alguma coisa? Acho que tem uma coisa legal, sim, só para... A Dani falou ali sobre o webinário de paciente prolixo, ele ficou perdido, a gente vai rever esse tema em algum momento e regravar, porque foi o primeiro e a gente perdeu a gravação. A gente perdeu. E o Flávio falou uma coisa que eu acho bem legal pontuar, por isso que eu te interrompi, sobre a questão da flexibilidade. O Flávio falou uma coisa muito legal, que às vezes a gente precisa ter flexibilidade e deixar a agenda para segundo plano. Eu acho que é um cuidado, Flávio, de um meio termo. O que eu entendo sobre isso da flexibilidade? A estrutura de sessão, ela serve para que a gente atinja os nossos objetivos de tratamento. Porque se as sessões não tiverem estrutura nenhuma, o que eu estou entendendo por estrutura nenhuma? A gente senta, bate papo, sem nenhuma meta, sem nenhuma agenda, sem tarefa de casa, sem checar o humor, senta, bate um papo, vai embora, senta, bate um papo, vai embora. Não é esse o objetivo. Então, a sessão ela tem que ter alguma estrutura, com flexibilidade. Então, tem dias que a gente vai estruturar um pouco mais, tem dias que a gente vai flexibilizar um pouco isso, depende do humor do paciente, às vezes ele está em crise, mas é importante ressaltar isso da flexibilidade. Acho que o único desafio é não cair no 8 ou 80, né? Não abandonar 100% a estrutura. E com certeza, tem dias, sei lá, paciente em crise, às vezes a gente não faz a agenda daquele jeitinho tão estruturado, né? Legal esse feedback do Flávio sobre a importância de ser flexível. Isso. A ideia é que a gente entenda os casos, mas a gente consiga ainda assim encaixá-los dentro de uma estrutura mínima. Por isso que a gente está passando isso para vocês, tá? Então, até quando o paciente ele quer desabafar, isso é interessante que seja colocado em uma estrutura. Então, tá bom. Então, você quer tirar uns minutos para você falar sobre a sua semana? Vamos botar aqui na nossa agenda, até para a gente não perder as metas e o foco, porque às vezes isso acaba acontecendo, tá? E aí, acontece, quando a gente não faz uma agenda ou não se estrutura, a gente se perde no tempo, que é o segundo problema que a gente tem na estruturação de sessão. Né? O tempo e o ritmo são muito importantes para a gente atingir os nossos objetivos, né? Então, um dos problemas que vocês têm que ficar de olho é se vocês estão fazendo no ritmo necessário. Bem o que eu falei, o tanto de assuntos que a gente colocou na agenda são assuntos que a gente dá conta,
né? A sessão está indo para um rumo que a gente está falando muito de coisas periféricas e menos do ponto central. E aí a gente precisa prestar atenção nisso, porque a gente extrapola o tempo, e outra coisa que acontece é que não sobra tempo para os outros itens. Aí chega na hora de dar a tarefa de casa, eu dou a tarefa de casa em 1 minuto. Aí não fica uma tarefa de casa colaborativa, aí eu esqueço de pedir o feedback. Então, outra coisa que atrapalha muito é esse ritmo de sessão, tá? E aí, o que a Patrícia já começou a falar, é importante a gente frisar que tem duas coisas que atrapalham muito. Os pensamentos que a gente tem sobre a estrutura de sessão e os pensamentos que os pacientes têm sobre a estrutura de sessão. Então, tem dos dois lados, né? Então, alguns terapeutas, eles acham que se a gente corta o paciente ou a gente coloca o paciente numa estrutura, primeiro, que a gente está perdendo coisas importantes. Gente, a gente vai estar sempre perdendo alguma coisa, porque não dá numa sessão de terapia para a gente saber tudo da vida do paciente, tá? Mas é muito importante que dentro dessas sessões a gente vá direto ao foco e que a gente tenha elementos para a gente formular e conceituar o caso, para a gente entender o problema de uma forma geral. Então, um detalhe ou outro, com certeza a gente não vai pegar. E tudo bem, tá? Se for algo muito importante, a gente pode sempre retomar nas próximas sessões. Outra coisa são pensamentos de que, nossa, se eu cortar o paciente não vai se escutar, não vai achar que ele foi ouvido adequadamente, ele vai se sentir invalidado, enfim, né? Muitas vezes pode parecer estranho mesmo para os pacientes quando a gente corta eles, mas por outro lado, o ganho que eles têm quando a gente estrutura a sessão é tamanha que esse desconforto logo ele ele se dissipa e o paciente já entende o que vai acontecer ali. E aí uma coisa que ajuda é a gente fazer um custo-benefício para a gente entender o que é pior. Se a gente corta o paciente e volta para a estrutura e a gente vê o que acontece, faz um experimento aí, ou se a gente deixa ele falar livremente. Sessões e sessões e sessões, porque a gente acha que ele vai se sentir mal se a gente cortar. Então aí é uma escolha. Eu opto sempre por tentar cortar e gentilmente e clarear para ele quando ele está ininterruptamente me cortando, enfim, ou quando o tratamento não está indo para o caminho certo, tá? E aí, assim, né, gente? Os pacientes podem ter esses pensamentos. Nossa, mas na minha antiga terapia era diferente. Nossa, mas eu preciso muito. Eu já tive pacientes, por exemplo, de entrar no meio e me cortar, entendeu? Não, eu preciso falar isso. E aí não me deixar colocar. E eu sempre tomo a atitude de tentar clarear isso para ele, para que as nossas sessões fiquem mais efetivas, tá? Então isso ajuda muito e geralmente é isso que acontece, né? Então, os nossos pensamentos eles atrapalham demais e muitas vezes os pensamentos dos pacientes também. Então, a gente tem que sempre ficar de olho nisso, certo? E eu acho que a gente já responde, né, a perguntinha falando de quando eles começam a falar demais, né? Então, quando eles começam a falar demais, a gente tenta fazer feedbacks periódicos, né? Gentilmente cortar, parafraseando e devolvendo para eles, né? E quando isso é muito difícil, a gente clarifica para eles a importância da gente se colocar também e, enfim, certo? E acho que uma coisa, até relacionado com o que deixa eu ver quem era, a Cristiane, tinha falado da tarefa de casa, eu acho que quando o paciente começa a falar muito no início da sessão, ou então quando a tarefa de casa, a gente está tentando revisar a tarefa de casa e o assunto parece que vai ficar muito longo, a gente coloca a revisão da tarefa de casa dentro da agenda. Ou então o paciente começa a falar muito sobre uma coisa, é isso que a TT falou de gentilmente cortar. Pera, a gente está revisando a sua semana e parece que você quer falar mais sobre, por exemplo, no meu caso, nossa, a gente está revisando a semana e parece que você teve um problema na sexta-feira e foi parar no pronto-socorro. Me parece que você quer falar mais sobre isso. Vamos colocar esse assunto na nossa agenda? Ou então ele está falando de um lugar que ele foi muito legal.
me parece que você quer me contar mais sobre isso. Você acha que vale a pena a gente reservar um tempo da nossa sessão para você me atualizar sobre esse assunto? Então, a gente vai gentilmente interrompendo e colocando isso na agenda da sessão. Isso. Então, Patrícia, faz um resumo aí. Gente, lá no capítulo tem outras, né? Mas é porque se eu fosse falar todas que tinham lá, a gente já ia entrar em outros webinários aqui. Então, eu peguei as principais só para a gente citar, mas com certeza amanhã eu mando por e-mail as referências, tá? Toda quarta-feira vocês recebem as referências aí, podem ficar tranquilos. Faz um resumo aí para a gente passar por Toda quarta-feira a galera recebe por e-mail o link de replay. Quem estava inscrito, assistiu ou não assistiu, recebe o link de replay. Indicações de capítulos de livro que a gente falou ou que a gente recomenda. E a gente sempre tenta mandar algum artigo científico em PDF sobre o tema também para vocês conseguirem estudar. Então, resumindo, a gente falou quais os elementos presentes na estrutura de sessão. A TT falou agora sobre alguns desafios na hora de estruturar a sessão, né? Nossos próprios pensamentos automáticos ou dos pacientes, os pacientes que são mais prolixos, a dificuldade, às vezes, de manter o ritmo da sessão. A gente falou um pouco também sobre a importância da flexibilidade. A Alessandra comentou uma coisa legal ali, né? Cada paciente é único, né? Então a gente também tem que ser flexível. Acho que isso quem falou foi a Ivonete. E a Alessandra falou sobre a colaboração, que é importante. Então, a gente falou disso até agora. E vamos para a parte final, que a TT vai falar para a gente um pouco de estratégias. Estratégias que ajudam a gente a manter a estrutura. A gente fez uma lista aqui, né, de estratégias, coisas que achamos nos livros, coisas que a gente faz enquanto terapeuta, tá? E eu vou listar para vocês algumas. E, né, no final, a gente tem que dar umas soluções para isso, né? Não adianta só ficar levantando os problemas, né? Então, a primeira dica aqui é a gente tentar dividir mentalmente a sessão, tá? Como é que isso funciona, né? Se a gente for pensar que a sessão tem 50 minutos, né, a gente precisa dividir a sessão mais ou menos assim. 10 minutos iniciais para a gente fazer os elementos da primeira parte, então ponte com a sessão anterior, revisão da tarefa de casa e agenda. Tem umas diferenças aí de autor para autor, tá? Mas eu achei que assim faria mais coerência, tá? Depois, a gente vai discutir os itens de sessão, e aí a gente bota uma meia hora aí, então 10 minutos, os minutos iniciais, meia hora para a gente discutir os temas da agenda, né? E aí vocês já podem, na própria agenda, já falar quanto tempo vocês vão despender para cada um, porque tem temas que vão ser mais compridos, temas que vão ser mais curtos, tá? Mas tomar o cuidado de manter aí uma meia hora para quê? Para sobrar 10 minutos finais para vocês estabelecerem a tarefa de casa, para não fazer qualquer tarefa. Lembra que a gente falou no webinar? A gente tem que tomar muito cuidado em dar uma boa tarefa de casa e ver se o paciente entendeu. E aí a gente, nesses 10 minutos finais, também fazer um resumo de tudo aí, se a gente já não fez durante a sessão, e pedir um feedback para o paciente. Tá? Então, assim, a gente precisa ter um tempo para pedir o feedback, até porque a gente não sabe o que vai vir. Então, pode ser um, nossa, amei, você é demais, sensacional, como pode ser, olha, hoje não foi interessante e talvez a gente vá ter que dar conta disso no final da sessão. Então, a gente precisa de tempo, certo? Então, mentalmente, 10 minutos iniciais, 10 minutos para a parte do meio e 10 minutos finais, certo? Primeira dica, tá? Segunda dica para a gente manter essa sessão mais estruturada é a gente se antecipar, olhar lá no nosso plano de tratamento e entender qual é a nossa meta de sessão, né? Então, o que a gente quer com essa sessão? Em que ponto a gente está na terapia? Que técnica será que eu já posso pensar em levar? Que assunto que eu gostaria de falar? O que eu acho que seria importante? E aí, até na nossa nota, essa aqui é a minha nota de sessão, gente, é que aqui já tem, ó, tá dando para ver aí, Paty, que eu não tô vendo? Dá para ver, sim. Dá para ver? Então, aqui eu já coloco o meu objetivo de sessão, né? Então, assim, o que eu quero com aquela sessão? Porque a terapia cognitiva, ela é estruturada dentro e fora.
né? Então, nós somos profissionais que a gente pensa num plano de tratamento, a gente faz a gente lista metas com os pacientes, a gente faz formulação, conceituação. Então, é muito importante que a gente leve uma meta terapêutica, ou seja, que a gente já vá focado no que a gente vai fazer, porque ajuda ainda mais, tá? Outra coisa para terapeuta iniciante, que ajuda muito, é fazer uma colinha. Eu, quando comecei na terapia cognitiva, era show de bola. Eu levava uma colinha com a estrutura de sessão, até o meu amigo Humberto, beijo, me cedeu a dele na época, que eu era iniciante, que a gente se ajuda, né? Então, assim, meu paciente chegava, eu não sabia de cor tudo isso, né, gente? Porque vamos combinar, até a gente decorar tem muita coisa aí, né? Então, eu tinha uma colinha do lado. Aí eu já escutei, né, de aluno, mas não fica esquisito? Não, não fica esquisito, né? É mais uma ficha. Quando a gente vê um entrevistador na TV, que ele tá lá com a fichinha deles, mesmo que isso é bem velho, né? Mas acho que o Faustão ainda faz isso, né? Com a fichinha dele, ninguém fica falando, nossa, ele tem que olhar numa ficha, né? É a mesma coisa. Sim, a gente pode olhar numa ficha e seguir uma estrutura sem problema. Então, levem a colinha. Vocês podem fazer do jeitinho de vocês. No livro da Judith Beck, a Joana quer colinha, né? Depois a gente... Mas aqui no livro da Judith tem, tá, gente? Então, todos os capítulos básicos de estrutura de sessão tem essa colinha, tá? Amanhã eu passo nas referências. E uma coisa que é muito legal é a gente contar para o paciente e educar o paciente sobre uma estrutura de sessão. Porque, gente, a gente tem uma estrutura de sessão, né? Então, assim, a gente pode comunicar para o paciente, inclusive explicar para ele o quanto é importante, né? Então, assim, a estrutura de sessão é que nem uma rua cheia de regras, né? Então, a gente tem o pare, a gente tem o vira à direita, à esquerda. Imagina uma rua sem regras. A gente vai saindo para qualquer lugar e trombando com qualquer pessoa, né? E aí, de repente, eu virei na contramão e eu não sabia porque não tinha placa. Então, assim, a estrutura de sessão, ela é como as regras do trânsito. Elas só vão estruturar e manter a gente no foco para a gente ser mais efetivo e cometer menos erros ou deslizes durante a sessão, tá? E aí, o que eu já falei são os resumos periódicos, sempre usar resumos periódicos, né? E aí, no livro da Judith Beck, gente, eu tô assim, fazendo super propaganda, porque tem tudo, né? É a Bíblia. Só um minutinho, a gente tem uma colinha aqui, ó, na página 122, tá? Que é um preparo. Olha que maravilha. Pode falar, Paty. Que a Cristiane acabou de mencionar nos comentários. Meu Deus, eu não estou conseguindo ler. Cristiane. Isso aí, Cristiane. A Cristiane falou sobre isso. Isso, gente. Cris, você está à frente. É isso aí. Isso aqui salva vidas e estrutura sessões, né? Então, assim, é uma colinha. Eu vou ler rapidinho aqui as questões, porque eu acho que são interessantes, né? Então, geralmente você psicoeduca o paciente sobre a estrutura e você fala que a gente vai seguir sempre a mesma estrutura e você dá para o paciente. Então, geralmente as perguntas são assim. Sobre o que falamos de importante na sessão passada, o que dizem as minhas anotações da terapia, porque tem pacientes que anotam, tem pacientes que lembram. Como esteve o meu humor em comparação às semanas passadas? Pensa, eu já vou pensar como eu estava para falar para o meu terapeuta antes de eu chegar na terapia, tá? O que aconteceu de positivo e de negativo nessa semana que meu terapeuta deveria saber? 4. Quais os problemas eu desejo ajuda? Que nome dar a esses problemas? Então, eu já tô me perguntando o que eu quero trabalhar na sessão. E 5. Que exercício de casa eu fiz? Se não fiz, o que atrapalhou e o que aprendi? Maravilhoso. Beijo. Maravilhoso. Olha, Cris, você já se antecipou, né? A gente já ia falar sobre isso. Eu acho que isso aqui é a cereja do bolo. Isso a gente pode dar impresso para os pacientes, a gente pode tirar uma foto e pedir para eles terem no telefone deles, entendeu? E com o tempo, gente, nem essa colinha vai precisar mais. Eu tenho paciente que já vem no caminho do ônibus e fala: nossa, Ana, hoje eu vim pensando que eu ia te falar isso, isso e isso. Ou, nossa, Ana, o meu humor ficou assim, assado, cozido. Então, eles entram na estrutura. E o que é muito legal, o que vocês vão perceber? Nas sessões iniciais, a gente é muito ativo e a gente puxa bastante para a estrutura.
Na hora que eles entraram, minha filha, dá a direção aí que eles vão e eles fazem e fica introjetado neles, e na hora que a gente vê, a gente só está assim, sendo um guia, mas bem mais passivo e os pacientes mais ativos, porque terapia cognitiva é uma terapia de aprendizagem. E como tudo que a gente aprende, a gente demora mais tempo e a gente precisa de mais informação no começo, mas depois isso fica dentro da gente, depois que a gente aprendeu é só sucesso, tá? Então é